Vamos conversar sobre tecnologia? Vamos lá? Bom, essa é uma série que eu falo sobre tecnologia e se você não viu os 3 últimos episódios, volta lá e vê. No último eu falei sobre técnica, progresso técnico e operação técnica. E eu falei que nesse aqui eu vou falar de fenômeno técnico, diferenciar isso e falar um pouco mais sobre técnica e como isso pode impactar no nosso dia a dia, assim como a gente pode pensar nas nossas atividades através de uma operação técnica e aplicar o fenômeno técnico a ela. Pode ser muito útil na sua vida profissional, né? E também pode ser muito útil para você entender o mundo em geral, né? Então, vamos começar, né? Primeiro eu quero voltar um pouquinho ali e para quem contextualizar ali o que é operação técnica, o que é técnica, né? Técnica é toda assim, quando a gente tem uma forma de fazer uma coisa bem estabelecida. Então, assim, eu tenho a técnica de pesca, eu tenho a técnica de fazer bolo, que foi o que eu falei no último vídeo, né? E aí pode parecer, nossa, é muito banal isso, mas assim, no seu dia a dia também é isso. Então, quando eu penso lá, a técnica de desenvolvimento de software, o que eu uso para desenvolver software, o que eu uso para produzir tal coisa, o que eu uso para deixar o software em produção, né? Quais são as técnicas, você pode pensar nela, né? O progresso técnico acontece quando assim eu tenho quando essa técnica vai evoluindo, né? A gente vê isso pelo aumento da produtividade. Eu falei isso ontem, né? E a operação técnica é quando eu tenho isso bem elaborado, quando eu tenho ciência dos passos que eu dou, né? Então, sabendo de tudo isso, a gente chega no último ponto dessa definição, que é o fenômeno técnico, né? Então, assim, quando a gente tem a técnica ela existe. Às vezes ela pode ser ancestral, ela pode ser inconsciente. Então, ali, por exemplo, eu vivi muito eu passava minhas infâncias indo em fazendas no interior do Nordeste, e eu via pessoas que plantavam mandioca do mesmo jeito que o avô plantava, que tinha aquele tradicionalismo. Tradicionalismo nada mais é do que técnica, é técnica ancestral que vai passando de uma geração para outra. Isso é técnica, é pura técnica. Quando alguém falava, não, eu faço isso da mesma forma que o meu avô fazia, que meu pai fazia, ele está valorizando uma técnica ancestral ali, que existe. Ele planta sempre daquela forma. E não pense que não existia técnica nisso, existia muita técnica, né? Por exemplo, uma das coisas comuns aí, já divergindo um pouco aqui do foco do vídeo, né? É uma técnica muito comum que tinha na ancestralidade piauiense ali de produção de gado, era a rotação de pasto, né? A pessoa não tinha uma terra contínua, ela tinha várias terras e ela pegava o gado dela e ia levando para essas diversas. E assim, não pense em nada, ninguém rico, não. Eu tô falando de gente pobre, né? Gente pobre assim, tipo, gente humilde ali do sertão, né? Ia fazendo essa forma de rotação de pasto, que é uma técnica de preservação do solo. Isso há muita sabedoria nisso. Isso é uma operação técnica? Não. Por quê? Porque ele não tem consciência daquilo. Muitas vezes ele não sabe por que rotacionar o solo. No momento que ele tem consciência que eu faço aquilo dali para quê? Para ter uma preservação do solo, ele tem uma operação técnica. Então, quando eu dou consciência sobre a técnica, quando eu sei que eu faço ali, eu sei que aquilo ali é uma rotação do solo, né? Eu tenho uma operação técnica. E o fenômeno técnico ocorre quando? Quando eu dou julgamento para aquilo. Eu falo assim, olha, qual é a efetividade de fazer uma rotação do solo? E aí, quais são as alternativas? Como eu posso mudar essa técnica para ter uma melhor eficiência? E aí você está pensando, tá, beleza, está muito abstrato, mas vamos pensar em uma coisa mais concreta do nosso dia a dia. Vamos pensar em gestão de pessoas. Por que não? A gente no Brasil tem uma tradição escravocrata. Beleza, a gente tem essa tradição escravocrata. Eu já falei disso em diversos meus cafezinhos. Vai lá nos meus cafezinhos e olha, né? E muito dessa tradição impacta a nossa gestão de pessoas até hoje. Até hoje isso impacta, assim, com a forma como a gente não trata as pessoas bem, com a forma que a gente não valoriza o trabalho braçal de forma boa, por exemplo. É muito comum aqui nas empresas um cargo de gestão ganhar 80. Eu fiz uma vez uma pesquisa salarial, né? Fiz basicamente um formulário, botei lá se a pessoa trabalha com TI, né? Com tecnologia da informação, se ela tem cargo de gestão, não tem cargo de gestão, linguagem, né? E idade e compartilhei. E aí o que eu vi? Basicamente ali, pessoas que têm cargo de gestão, não importa as duas variáveis, a única variável que tem uma grande diferença é cargo de gestão. Pessoas que têm cargo de gestão ganham 80% a mais do que pessoas que não têm cargo de gestão. Então aí outra variação também era a questão de salarial, né? De quem paga o seu salário, né? Se é brasileiro ou gringo, né?
Mas faz o recorte dentro do Brasil. Dentro do Brasil, eu conseguia ver que pessoas que têm cargo de gestão ganham 80% a mais do que pessoas que não têm cargo de gestão. Isso é uma herança escravocrata. Tá, mas o que isso tem a ver com a técnica? Até tem a ver porque, assim, se a gente for olhar para a história da administração no século XX, né, se percebeu-se que, isso eu vi quando eu estava na faculdade ainda, eu vi um curso de administração para engenharia, que a gente via muito do histórico todas as disciplinas da Unicamp tem isso, né? Eles sempre mostram o histórico da evolução da ciência até aquele ponto, né? Que a gente olha. Ele olha para o histórico da evolução da administração e viu-se que o quê? Se você colocar o funcionário ali para ele se sentir, parte daquela organização, por isso que não se usa muito o termo proletariado, né, nas empresas, ou trabalhador, se usa muito um termo colaborador, até para tirar uma coisa dessa conceito de classe, né? Que eles colaboram com a empresa, eles não trabalham com a empresa. Se você dá um senso de pertencimento, você dá uma boa qualidade de vida, ele vai produzir mais. Isso é óbvio. É óbvio lulante, né? Mas as empresas não, elas acabam ficando numa operação técnica ali, um pouco voltada ainda àquela linhagem escravocrata do empresariado brasileiro ali, que muitos ainda têm saudade daquela época que você podia contratar alguém por qualquer valor, né? E aí faz uma operação técnica ao contrário, né? Tentam apenas reduzir o custo do empregador ao limite, sendo que a qualidade do trabalho pode cair absurdamente, né? Então isso é uma operação técnica que é um fenômeno técnico inverso, né? A gente tem muito isso na gestão, em algumas gestões, sendo bem sincero, assim, existem bons gestores no Brasil. Para mim, na minha experiência, 50% eram bons, 50% eram ruins, né? Dos 7 que eu trabalhei aí, entendendo mais por bom do que por ruim, né? Mas a gente tem isso. Então, assim, então, voltando aqui e tentando fechar mais um pouquinho, o fenômeno técnico, quando a gente tem a técnica, quando a gente adiciona a consciência da técnica, a gente tem a operação técnica, que é uma operação que a gente faz com a consciência daquilo que a gente está fazendo, dos passos que a gente está fazendo, e quando a gente adiciona o julgamento, né? Quando a gente adiciona a consciência, a gente tem a operação, quando a gente adiciona o julgamento e a gente consegue olhar para a técnica, olhar criticamente, falar assim, como a gente pode melhorar isso que a gente está fazendo, a gente tem o fenômeno técnico. E o fenômeno técnico é onde se dá a evolução da técnica, né? A evolução da técnica ela pode se dar naturalmente ali pelos meios tradicionais, né? Então você pensa, volta ali para aquele senhorzinho que eu falei do Piauí que faz rotação de gado, ela pode dar naturalmente, ela pode acontecer naturalmente, mas ela é muito lenta, né? Quando você tem um fenômeno técnico, ela se torna mais rápida, né? E o nosso grande avanço tecnológico se dá pelo fenômeno técnico. A gente olha a técnica, olha como ela é aplicada no mundo e tenta ver de forma que é mais efetiva. E aí você deve estar se perguntando aí, pô, mas peraí, eu tô achando uma coisa estranha nesse vídeo, né? Deve estar olhando assim, pô, mas peraí, você tá falando de tecnologia e técnica, mas são exemplos humanos, né? Tipo, administração, rotação de gado. Por que você não usa exemplos concretos, né? Tipo, de tecnologia palpável, celular, essas coisas, isso aqui, essas coisas que. Porque, gente, e aí é o ponto que eu falo, quando ele chega na classificação da técnica, né? Ele vai classificar a técnica em 3 tipos de técnicas: as técnicas econômicas, as técnicas organizacionais e as técnicas humanas. Observa que não tem nada concreto aqui. Por quê? Porque a tecnologia, ela no fundo só nos dá suporte para esses 3, né? E é engraçado que esses dias o Átila Yamarino fez um vídeo sobre o fim da inovação, né? Que ele fala que as empresas, as big techs não estão mais inovando. Pode ser. Porque a inovação era um ponto de técnica econômica. Essa busca por inovação que vai galgando mais inovação, ela chegou no ponto que ela se exauriu. Faz uns 5, 6 anos aí que a indústria não dá mais nada de novo. Estão tentando colocar aí a generativa aí. Estão colocar e vai dar com os burros na água. Esse negócio vai dar com os burros na água. Você pode. Mas assim, faz muito tempo que a gente não tem inovação tecnológica. Por quê? A inovação tecnológica, ela nada mais era do que uma técnica econômica de valorização do capital dessas empresas. Na hora que as empresas estão estabelecidas, estão ali confortáveis, acabou.
Não precisa mais. Então, o que essas empresas fazem? Quando elas veem uma inovação importante, elas compram essa empresa, elas absorvem essa tecnologia e elas matam a tecnologia. A gente não está vendo muita tecnologia entrar aí, a não ser a IA generativa, que já entrou para as empresas e, assim, não está dando resposta. A gente já está aí 1 ano e meio aí depois do grande boom, do grande surgimento do ChatGPT, e está ali mais do mesmo, e assim, agora eles querem criar grandes servidores, que vai barrar na questão ecológica, mas tá patinando ali, a gente está patinando. Por quê? Inovação é uma técnica econômica, é uma técnica de valorizar o capital da empresa ali que existe, né? Então, assim, você quer colocar a sua empresa no mercado e quer ver que ela cresça e dê frutos, olha para a inovação. Inovação é uma técnica, assim, olha o positivo e olha o negativo, né? Coloca o julgamento aí, né? Tipo, as big techs, elas pararam com inovação porque elas já estão bem estabelecidas. Mas se você quer que a sua empresa esteja bem estabelecida, você tem que olhar para o fator inovativo, né? Eu via uns, sei lá, uns 8 anos atrás, disrupção virou a palavra do mercado. Todo mundo queria ser disruptivo, mas era um discurso vazio. Se falava de disrupção, mas não falava não se falava de nada como, tipo, vamos olhar para a academia, vamos ver o que a academia tá vendo aqui, vamos tentar aplicar aquilo ali, né? E aí chega num ponto que não sabia se eu ia tocar nesse vídeo, se eu podia tocar nesse vídeo, eu tocava no próximo, que é o ponto da ciência, né? O que o fenômeno técnico, né? O fenômeno técnico diferencia da ciência, né? A grande diferença é que o fenômeno técnico e a ciência eles andam juntos. Assim, pode parecer que eles andam separados, eles são diferentes, eles são duas coisas distintas, né? A ciência ela anda apesar do fenômeno técnico e o fenômeno técnico ele anda apesar das ciências. Pode ser que eles se cruzem no tempo, assim, tipo, primeiro aconteceu o fenômeno técnico, depois aconteceu a ciência, mas pode ser que aconteça o inverso, né? Isso não tem relação de causa, quer dizer, até tem relação, um vai causar o outro, eles vão se influenciar, mas pode ser que um não influencie o outro, pode ser que um ande demais, depois volte, né? A gente pode até olhar alguns casos aqui, como eu vou falar agora, né? O primeiro caso é o trem. O trem é a máquina a vapor, né? A máquina a vapor, quando ela foi estudada, quando ela foi descrito pela ciência, o fenômeno técnico já tinha acontecido há mais de 100 anos. Há mais de 100 anos já sabia-se fazer motor a vapor, já sabia-se olhar a motor a vapor pela ótica da eficiência, mas não se sabia qual era a ciência por trás daquilo, né? Porque as respostas que eles procuram é diferente, né? Tanto assim, quem fez engenharia elétrica via muito isso na cara. Quando você fazia uma disciplina na engenharia elétrica, você olhava só de um ponto de vista ali, do ponto de vista mais de tentar responder algumas perguntas, e quando você olhava para física, assim, eu tive a vantagem de fazer a mesma disciplina em dois departamentos diferentes, e visões completamente diferentes, perguntas completamente diferentes, para resposta completamente diferente para o mesmo fenômeno. Por exemplo, se quando você olha ali para e óbvio que eles se influenciam, né? Tipo, provavelmente ali na engenharia elétrica, a engenharia elétrica surgiu. A engenharia elétrica é engraçado, eletricidade, primeiro surgiu a eletricidade, depois surgiu a engenharia elétrica, né? Na termodinâmica foi o contrário. Primeiro surgiu o motor a vapor, depois surgiu a termodinâmica. Então, isso são coisas que acontecem. E a generativa também foi isso, né? Primeiro surgiu o Perceptron ali na academia, né? No exército. O Perceptron, ele é uma invenção da Marinha Americana. Se não me engano, é para identificação de sinais de radar, né? Surge o Perceptron ali, não se sabe o que fazer com o Perceptron, conseguiu algumas coisas com o Perceptron, depois surgem as redes neurais, não se sabe o que se fazer com as redes neurais, elas tinham uma coisa interessante ali, depois surge o algoritmo backtracking, acho que é backtracking o nome do algoritmo, né, que você consegue fazer um treinamento eficiente de redes neurais, que aí surge o Deep Learning, e aí o que acontece? Pá, nada. 20 anos de nada e mais nada. Eu lembro quando eu fiz faculdade, você tava nesses 20 anos de nada, né? Porque não se tinha máquinas boas, não se tinha dados bons, então você não conseguia aplicar aquilo de forma eficiente, né? E aí, quando você tem a popularização da internet, com os telefones celulares, você tem um grande conjunto de dados. Então, quando você tem o famoso Big Data, você tem um grande conjunto de dados e você consegue o quê? Aplicar aquilo. E aí, quando você consegue aplicar aqui, você consegue massa de dados, você consegue treinar, você tem esse boom de IA que a gente está tendo aí, que
talvez vai acabar, né? Deu boas coisas, a gente tem bons algoritmos, tem outros algoritmos que estão ruins, né? Tem muita crítica, muita pesquisa a se fazer em termos de o impacto da IA nas nossas vidas, né? Mas você tem essa relação de fenômeno técnico e ciência, né? E a ciência, ela é diferente, porque a ciência, ela se baseia no método científico, né? Eu quero explicar, eu não quero ver a eficiência do fenômeno, eu quero explicar o fenômeno, eu quero entender o fenômeno. No fenômeno técnico, eu quero só olhar a eficiência, eu só quero saber o quão rápido o meu trem anda. Entendeu? Eu não quero entender ali como funciona o motor a vapor. Eu só quero entender o quão rápido o meu motor anda. Então, provavelmente ali e aí eu não vou saber do histórico talvez que o Elu até diga ali, porque ele fala dessa questão do motor, né? Do motor a vapor. Provavelmente ali se buscava motores maiores, né? Porque se você tem motores maiores, eles vão funcionar. Ao contrário de eficiência, né? Se você quer um motor a vapor eficiente, coloca ele ali fechado, né? No vácuo, né? Sei lá, faz uma explosão a vácuo, né? O motor do carro ele é uma explosão a vácuo. O motor do carro, para quem não sabe, também é um motor a vapor, né? É a mesma. Não é um motor a vapor, desculpa. É um motor de expansão de gases, né? Tipo, não é a vapor, né? Que o vapor você esquenta uma água, aquele gás ele passa por uma turbina e gera energia, né? No gás você gera uma explosão controlada ali, que ele levanta o pistão. É a mesma ideia. É a mesma coisa. Que é diferente, por exemplo, de um motor elétrico. O motor elétrico ele não é um motor a explosão. Ele é um motor a indução. Acho que não sei se é nem indução, né? Você joga uma corrente ali, aquela corrente ela vai gerar um movimento e aquele movimento vai mover alguma coisa, né? Você tem dois. Por isso que um carro elétrico ele é silencioso, um carro a combustível fóssil, né? Um carro que a gente não fala, mas é um motor à explosão, o nome daquele ali, é um motor à explosão. Existem válvulas que explodem coisas controladamente, né? E aí vamos olhar, a gente pode até falar do progresso técnico do motor à explosão aí, que muitas pessoas que têm mais de 40 anos aí viram claramente, né? Teve uma época aí que se queria carros silenciosos, né? Que os carros eram muito barulhentos, e o motor foi evoluindo. Você via assim que a propaganda vendia o motor através do silêncio, né? Para quem é mais velho ainda, né? Eu só vi nos livros de história, vai lembrar também da crise da crise do petróleo, né? A crise do petróleo foi lá nos anos 70. Aliás, teve direto uma crise brasileira. O que aconteceu? O petróleo era muito barato, né? Porque se pegava o Oriente Médio ali, tudo eram colônias, né? Britânicas. Aí quando ele tem independência, eles ainda ficam vendendo barato. Aí tem uma hora que os sheiks viram um pro outro e falam assim: a gente não precisa vender esse negócio barato, não. Vamos ficar rico, né? E eles resolvem ficar rico do nada, como eles tiveram autonomia, né? Eles tinham essa autonomia, né? Eles resolvem ficar ricos e eles começam a vender caro. E aí tem a crise do petróleo. E aí o que acontece? Em vez de buscar velocidade, ali você tem os carros dos anos 70, que eram aqueles carros potentes, 4.0. A gente começa a ter carros 0.8, como tinha um Fusquinha 0.8. O Fusquinha ele muda de 1.3 para 0.8, né? Ele baixa o consumo dele para procurar eficiência. Então a evolução da técnica começou a procurar eficiência. A eficiência entrou naquilo. Não é só potência, né? Eficiência é o quê? Eu tô falando aqui de eficiência energética, né? Que é uma coisa que, por exemplo, a IA generativa não fala, né? A IA generativa, se você perguntar ali para o pessoal de energia generativa, qual que é a eficiência energética do seu algoritmo? Eles não falam, né? Por quê? Porque a gente tem um problema de crise climática, apesar que eles estão ligando o foda-se agora, né? Eles estão nem aí para isso, né? Eles têm um problema de energia de crise climática agora. A energia americana a gente sabe que é baseada no carvão ou no energia nuclear. Eles não estão construindo energia nuclear nova, ou seja, eles estão usando muita energia, provavelmente a carvão, para treinar esses grandes motores. A única coisa que se falou, alguém fez uma conta aí no ano passado, é que se usa meio Itaipu para treinar o chat GPT. Então, é isso, né? E aí ele citou aqui, eu divaguei depois, né? Os 3 tipos de técnica, né? Técnicas econômicas, técnicas organizacionais, técnicas humanas, né? Técnicas econômicas são correlatas a problemas de produção e divisão do trabalho, assim, muito do que a gente faz de software hoje, ele é baseado em técnicas econômicas. Então, por exemplo, antigamente muito do software produzido era software usado internamente nas empresas, para organizar as empresas. Então a gente tinha ali, por exemplo, uma das computação começou dentro dos bancos.
Os bancos queriam o quê? Você tinha problemas ali que tinham que ser resolvidos, né? Ou telecom, computação também começou dentro da telecom, né? Uma das grandes propulsoras da computação foi a TIT, com a Bell Labs, que são empresas de telecom, que é comunicar pessoas, conectar pessoas. São técnicas humanas, que são aplicadas ao homem, que pode virar desde a medicina, a genética, a propaganda, ou mesmo a comunicação humana, né? Tipo, a gente quer que as pessoas se comuniquem, que pode ser também uma técnica econômica. Eu quero ter uma comunicação rápida e eficiente, né? Técnicas organizacionais são relacionadas a massas, ao Estado, à administração pessoal, à força policial, né? Quando a polícia quer manter. A polícia é feita para manter a ordem, né? Manter uma ordem, que ordem, né? Aí você pode perguntar, que ordem que a polícia quer manter? A polícia é eficiente? É eficiente no quê? No que ela faz, né? Essa é uma grande pergunta, né? Que os sociólogos sempre fazem. O pessoal fala que a polícia brasileira não é eficiente. Errado, a polícia brasileira é muito eficiente. Você tem que perguntar eficiente em relação ao quê? Eles não estão para combater o crime. Muitas vezes ela não está para combater o crime, né? Ela está para proteger o patrimônio de algumas pessoas, né? E era isso. Técnicas econômicas é muito engraçado, porque assim, a gente vê nos últimos anos, foi muito, eu acho que, eu falo que surgiram técnicas eu como filho de economista, né, que viveu falando tudo que eu via era geração de emprego e renda, né, geração de emprego e renda, geração de emprego e renda, que aí eu via meu pai fazendo projetos econômicos, né, que pegava alguma população, chegava com o prefeito, olha, a gente tem que dar uma renda para esse povo aqui, porque esse povo aqui não tem. Isso é muito comum de estados que o progresso chegou, tratorou as comunidades tradicionais, tirou toda a fonte de renda tradicional, ou seja, a terra, e você deixou o povo ao léu, né? Sem saber o que fazer. E aí pegava aquele povo, ó, vamos criar uma forma de renda para esse povo, né? Eu lembro muito bem de uma comunidade que meu pai chegou lá, olhou e falou assim, pô, esse povo aqui tem uma tradição ceramista, né? E vamos transformar eles em povo que produz cerâmica. Vamos criar um polo cerâmico aqui nessa região. E aí trouxeram ali Senac, foram reensinar o povo a transformar aquilo que eles já faziam em algo que podia ser. Fizeram um lugarzinho ali para ter restaurantes para ir lá, porque era uma região que tinha um rio lá que podia ficar vendo, e criou-se um polo cerâmico que gerou emprego, gerou renda, né? Isso tá falando assim, nossa, seu pai é comunista. Que nada. Isso aí era o tradicional da direita brasileira dos anos 80. A direita brasileira nos 80 fazia isso aí a rodo, né? Porque era uma direita desenvolvimentista, né? Ao contrário dessa direita escrota de hoje, que a gente tem liberal que quer que esse povo morra. Eles querem que esse povo morra. Isso que eles falam. Então é isso, pessoal. Assim, existem técnicas, elas permaneiam. A tecnologia, ela dá base à técnica. A tecnologia, ela é a materialização e ela dá base à técnica. Isso é o resumo sobre o que é tecnologia para esse sociólogo aqui, o Jack Zulu, filósofo sociólogo, né? E isso é o que dá base. Então, assim, com isso a gente chegou no fim do primeiro arco, que eu expliquei para vocês o que é, desde ferramentas até o que é técnica, e eu espero que vocês tenham gostado. Me segue mais aí, segue esse podcast, vai ter mais vídeos aí, a gente vai falar sobre mais coisas, talvez a evolução da técnica no próximo vídeo. Talvez ele esteja um pouco mais espaçado que os outros, não vão ser diários. Eu espero que você tenha gostado, valeu e boa tarde para você.